Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 20, que falará sobre o ciclo evolutivo das estrelas. Bem, nós iniciamos este assunto na nossa aula da sexta-feira, e nós vimos que as estrelas, elas nascem e também morrem, né? Ela tem um ciclo evolutivo. E onde começa esse ciclo, né? Bem, o nascimento de uma estrela, ele vai ocorrer nas nebulosas, que são nuvens de poeira e gás, né, que são compostos principalmente pelo gás hélio e hidrogênio. OK? Então, as nebulosas, elas são consideradas berçários, né, das estrelas, justamente porque onde as estrelas elas vão se originar. Portanto, as nebulosas elas são muito maiores do que as estrelas. Por exemplo, a nebulosa de Órion, caso vocês venham a pesquisar por ela é 500 vezes maior do que o Sol. Elas literalmente são nuvens imensas, tá? E como que vai começar o processo de formação de uma estrela? O que pode ser considerado uma estrela, né? Para ser considerado uma estrela, tudo vai depender da massa, né? Daquele corpo que está se formando. Então, no caso aqui, a concentração de matéria desses gases e tudo mais que estão na nebulosa, eles vão começar a se colapsar, né? Devido à gravidade e à pressão também. Então, essa nuvem densa e fria de gás e poeira, ela vai começar a colapsar e formar o que nós chamamos de protoestrela, né? Que seria a primeira etapa aí do ciclo de evolução estelar, ok? Então, o que seria a protoestrela? É um protótipo de estrela, tá? E dando seguimento aqui, nós vamos para a pré-sequência principal. Na pré-sequência principal, a protoestrela ela vai cessar o acréscimo de massa no seu núcleo. A próxima etapa é a sequência principal. E é esse o estágio onde as estrelas, elas de fato começam as suas vidas, né? É a fase onde elas vão começar a fundir hidrogênio em hélio. E a partir do momento em que elas fazem isso, elas emitem muita luminosidade e também energia. O Sol, por exemplo, que é a nossa estrela, né? A estrela do nosso sistema solar, a mais próxima de nós, é uma estrela da sequência principal. As estrelas, elas permanecem a maior parte da vida delas nessa sequência principal, pessoal, enquanto durar o combustível delas. E qual que é o combustível das estrelas? O hidrogênio, né? Enquanto elas estiverem fazendo aí a fusão do hidrogênio, enquanto houver esse combustível, a estrela ela vai permanecer nessa sequência principal, consumindo aí esse hidrogênio. Agora, depois que grande parte do hidrogênio for utilizada, a parte da estrela, ela vai começar, então, ela vai começar a expandir, né? E a sua superfície, ela se resfria e assume uma coloração vermelha. Então, nesse momento, ela vai passar a ser chamada de gigante vermelha. Agora, em alguns casos, pode até ocorrer uma nova expansão da estrela e ela vai se transformar, então, numa supergigante vermelha, como a gente pode ver aqui, né? Aqui eu coloquei essa imagem, que tem inclusive no livro didático de vocês, né? Que mostra que o estágio final de uma estrela, né? O que pode acontecer no final da vida dela, depois que ela consumir quase todo aquele hidrogênio que eu havia mencionado com vocês, né? Então, dependendo da massa dessa estrela, ela pode se transformar em anãs brancas no final, aí na fase final da vida dela, estrela de nêutrons ou buracos negros, ok? Então, tudo depende da massa. Aqui do lado tem a quantidade de massa, é a que a gente leva em consideração a massa do Sol, tá bom, pessoal? E no caso das estrelas que são supermassivas, elas se tornarão aí buracos negros, e a gente já sabe um pouco da característica do buraco negro, né? A gravidade
A força gravitacional que é gerada, ela é tão grande que nem a luz consegue escapar de um buraco negro, né? Tudo é atraído para o centro aí. E aquelas que estão entre as muito massivas e as pouco massivas, né, as médias, digamos assim, elas poderão se transformar em estrelas de nêutrons. A estrela de nêutron é menor ainda do que uma anã branca, como vocês podem identificar aqui. E a supernova, como eu havia comentado com vocês, né, é uma explosão de uma estrela. Inclusive, a supernova é um fenômeno muito interessante que ocorre, né? E vai ter uma grande luminosidade, então é um espetáculo à parte aí o acontecimento de uma supernova, pessoal. A classificação das estrelas é feita pelo estudo do seu espectro, né, a coloração, que vai ser importante para determinar a qual classe uma estrela ela pertence. Então vamos observar aqui essa imagem para entender um pouco melhor. Aqui nós temos as estrelas da sequência principal, pessoal. Aqui nós temos as anãs brancas, tá? E aqui nós vamos ter as estrelas gigantes e até mesmo as supergigantes que estão ilustradas aqui. O que nós precisamos saber aqui? Que as estrelas de maior massa, elas são as mais quentes. Isso aí é um fato, tá? E aqui no caso, nós podemos perceber que as anãs brancas, elas são estrelas quentes, mas elas são pouco luminosas. Porque vejam só, aqui está mostrando a relação, né, a luminosidade, né? Quanto mais acima aqui, mais luminosa é. E aqui, quanto mais para aqui, para essa parte azul, mais quente é. E quanto mais próximo aqui do vermelho, mais frio é. Então, aqui nós temos as estrelas que são anãs vermelhas, olhem. As anãs vermelhas, elas fazem parte da sequência principal e elas são frias, então vai caracterizar a cor vermelha. Quanto mais para cá, né, mais quente. Então, as estrelas azuis, elas são estrelas com maior luminosidade, conforme vocês podem observar aqui, né? E também maior temperatura. Bem interessante, não é mesmo, pessoal? E o Sol, que é o caso da nossa estrela, ele é classificado aí na classe G, né? Vocês podem até depois dar uma lida nessa parte aí da classificação dessas estrelas, de cada uma dessas classes, né? Então, o nosso Sol, ele faz parte aqui da classe G, que são estrelas com temperaturas entre 5.200 e 6.000, Kelvin, né? E a cor convencional é o amarelo. Bem, pessoal, então agora nós vamos ver as unidades de medidas da astronomia. Alguma vez vocês já pararam para se perguntar a quantos quilômetros de distância o Sol está da Terra? Bem, a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, ok? Imaginem só, a astronomia ela trabalha com números muito grandes, como 150 milhões de quilômetros. Isso ainda é uma distância razoável comparado ao universo, que é tão imenso, né? A gente sabe que o universo é infinito. Então, seria muito difícil a astronomia medir em metros, em centímetros ou até mesmo em quilômetros essas distâncias. Então, a partir daí foram criadas algumas unidades de medida. E a primeira unidade que nós vamos ver aqui é a unidade astronômica, que é abreviada aí em AU, ou se for em inglês a gente vai ver assim, ó, UA, tá? E se refere à distância entre a Terra e o Sol. E isso é utilizado até como referencial. Por exemplo, então agora que nós vimos que uma unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros, a distância, só para a gente comparar, né? A distância entre Marte e o Sol, por exemplo, vai ser de 1,52 unidade astronômica, ok? Então, assim fica muito mais fácil, né, da gente conseguir identificar. E outra unidade de medida da astronomia, que é bastante falada, inclusive, talvez você já tenha até ouvido falar sobre ela, é o ano-luz. O ano-luz, ele é uma unidade de medida
que vai medir a distância, tá, pessoal? Embora falando de ano pareça que seja uma unidade medida para tempo, né? É uma unidade que corresponde à distância percorrida pela luz durante o período de tempo de um ano. Então, quanto, né? Qual distância a luz ela percorre em um ano? E por que que esse ano-luz ele é tão importante assim? Vejamos, nós temos a galáxia, na verdade, mais próxima da nossa galáxia é a galáxia de Andrômeda. Ela fica a 2,5 milhões de anos-luz de distância daqui. Então, imagina só se a gente ficasse calculando tudo em quilômetros. Ia ser muito difícil, né? Agora, um ano-luz, ele corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, dá para a gente perceber quantos números, né, a gente teria que utilizar para poder calcular essa distância. Então, o ano-luz ele facilita bastante aí a vida do astrônomo também. Então, hoje nós finalizamos por aqui sobre essas unidades de medidas aí da astronomia. O AU, né, que é a unidade astronômica, e o ano-luz. Então, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Bem, pessoal, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.